E vem conferir a crítica do live action de Kakegurui, chamado Kakegurui Batch. E eu assisti o live action de Kakegurui, chamado Kakegurui Batch, que está disponível na Netflix e que, por curiosidade, ainda não foi confirmada uma segunda temporada, apesar do final da primeira deixar muitos ganchos. Bom, eu sou um cara que admito que gosto do anime de Kakegurui. Não acho um anime incrível, acho só mediano, mas eu gosto muito da ideia. E quando anunciaram que iriam fazer um live action, eu já achei um pouco assustador, ainda mais sabendo que iria ser americanizado. Então eu sabia que eles não iriam seguir o padrão que normalmente segue da obra. Porque se você tem que adaptar de uma mídia para outra, você já vai ter que fazer muitas adaptações para funcionar para essa outra mídia. E quando você ainda coloca nos Estados Unidos, você vai ter que adaptar mais ainda. Então a partir daí eu imagino que tem que colocar muitas adaptações. Então quando você tem que ficar adaptando tanto, a essência da obra, a tendência é que ela se perca no meio do caminho. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Kakegurui Batch, ela tem um fator que eu gostei bastante, que é a protagonista, a Miko. A atriz, ela conseguiu entender o que a personagem queria e ela acaba indo bem. De resto, eu acho que a live action não funciona em quase nada que ele faz. Parece que a pessoa que assistiu Kakegurui, ela já tinha uma série pronta, e a partir daí, ela precisava de um nome forte para vender a série. Já que eles tinham Kakegurui no seu catálogo, eles usaram esse nome para poder vender para o público, para as pessoas assistirem. Porque Kakegurui, apesar de ter os jogos, quando você vai além disso, quando a série tenta funcionar com suas próprias pernas, ela é um grande fracasso. Kakegurui, apesar de ser uma série que parece ser fácil de adaptar, ela nunca vai ser fácil de adaptar. Primeiro fator seria por causa dos jogos. Como os jogos vão ser feitos? Como que os jogos vão ser abordados no live action? E eu acho que aí que precisava realmente de uma adaptação, que seria colocar os jogos funcionando como jogos dentro do live action, e não como no anime, que existe um exagero desde a primeira temporada para poder forçar muito a reação dos personagens, seja de completo empolgação, tristeza, raiva, para poder mostrar como as pessoas chegam no seu limite no jogo. No live action não precisava disso. No live action você podia focar no jogo e na direção para trazer a essência daquele jogo. E eles não conseguem acertar nem um pouco nisso. Porque eu acabei de elogiar a atriz que faz a Miko, porque eu acho que ela consegue pegar a essência do Kakegurui, mas ao mesmo tempo ela não funciona. Eu vou explicar um pouco melhor. Ela, como atriz, ela entende a essência da personagem, mas o que ela fazem com ela na série faz com que ela fique deslocada de todo o resto da série. Porque os atores, os jogos e como a direção é feita faz com que ela pareça uma louca que não faz sentido o que ela tá fazendo. Parece que ela é uma louca que não faz, que ela não combina com aquele universo. Porque todo mundo é normal e ela fica super empolgada. Ah, mas no anime é assim. Só que todo mundo no anime fica um pouco louco, desesperado, mostra o pior do seu lado quando tá jogando. Aquele exagero do anime, ela realmente não fica exatamente daquele jeito. É um exagero visual pra você que tá assistindo entender a empolgação que o jogo deixa cada um ali. Empolgado, nervoso, triste. Aqui, todo mundo tinha que fazer caras e bocas quando fosse o jogo pra personagem funcionar. Aqui só ela faz isso. Então, apesar da atriz ser carismática, eu gostei da personagem que foi feita aqui, eu gostei da atuação que deu pra ela. No começo já é uma estranheza, mas depois você vai acostumando. Ela acaba sendo deslocada dos outros atores, porque eles não estão na mesma vibe dela. E não é culpa da atriz e não é culpa dos atores, é culpa da direção que não consegue levar isso. Não consegue trazer essa essência para os outros personagens. Então esse é o primeiro fator que faz com que a série não funcione. Porque os jogos não funcionam. Ah, mas os jogos são igual aos animes. Sim, mas não é porque você vai fazer o mesmo cenário, não é porque você vai fazer as mesmas falas que vai ser a mesma cena. É isso, é só um copia e cola, só que sem essência. Isso é uma casca vazia. Tanto que quando eu falei da primeira temporada de Kakegurui aqui no canal, eu falei que uma das coisas que eu mais gosto da primeira temporada, e que eu acho que também é um ponto desperdiçado, é que você vê que eles têm discursos apresentados ali. Você vê que existem fatores que, se você quiser ir além simplesmente do jogo, você consegue ir muito mais profundo no que são os personagens.
Na série Kakegurui e Beth, você percebe visivelmente que eles não entenderam essa essência. Os jogos estão lá, mas os jogos são tão ocos dentro da série live action que mais você lembra o momento do anime na maioria dos jogos do que realmente eles te trazem um conteúdo a mais. Eles te trazem algo que faz você entender a essência dos jogos e dos personagens que estão apresentados ali. Então os jogos em si não funcionam. Isso já é um grande problema para uma série que é o Kakegurui, porque não funcionando acaba fazendo como um todo com que o live action já não funcione como um todo. Além da protagonista, a gente tem os outros atores, como eu já falei. Ela está deslocada, e ela estando deslocada, ela é prejudicada. A sorte dela é que realmente a atriz é muito carismática. Então a partir daí, você consegue criar uma mínima relação com ela. O problema é, ela, apesar de carismática, não é a melhor atriz do mundo. Agora, quem está na sua volta é muito ruim. Os atores de Kakegurui e Beth são muito ruins. Num ponto onde você não consegue sentir emoção no que eles estão falando, emoção no que eles estão sentindo e nem na relação deles. E quando os personagens não funcionam com um roteiro que é fraquíssimo nas falas que colocam na boca deles, o que acaba acontecendo? Você não se importa com os personagens. E se você não se importa com os personagens, por que você vai se importar se alguém vai morrer, se alguém vai viver, se alguém vai sentir alguma coisa? Você não sente. Então os personagens como um todo também não funcionam sem ser a protagonista que mesmo assim está deslocada. E aí, por causa de você não gostar dos personagens, existem vários momentos aqui que a atuação, a direção e o roteiro fazem você ter uma vergonha ali absurda. Com grandes descobertas, com atores que colocam caras e bocas que não funcionam, com relação de um personagem com o outro que é mais artificial e menos romântico de todos. Então pra mim isso é outra coisa que é um problema aqui na série. Os personagens, que tirando a protagonista, eles não são bem escritos, eles não são bem desenvolvidos e eles não são bem trabalhados. Então esse acaba sendo um outro problema. E aí, apesar de tudo isso, Kakegurui tenta ir para sua história de origem, tenta criar sua história original para a série live action. Afinal, é uma adaptação. A história original também é bem ruim. A forma de investigação, de como é feito, como eles colocam, não funciona. Às vezes parece uma série de baixo orçamento, realmente feito para TV. E isso incomoda por quê? Quando você vê Kakegurui, ele lembra várias séries adolescentes horríveis que existem da Netflix. E ela só não lembra o anime que fez sucesso. De novo, quando você termina Kakegurui, ele parece uma série que ela é feita para adolescente, tudo bem até aí, mas ela parece que é uma série que ela já foi escrita como tanta outras séries que é feita, baseada na Netflix, e colocaram o nome só Kakegurui para vender mais, porque sabe que tem uma fanbase grande, e não porque vai seguir a história, e não porque vai se entender a essência dela. Kakegurui, o anime, nem é o melhor anime do mundo, eu só acho ele mediano, mas o que fizeram aqui é uma ofensa, até porque a história original que tentam colocar, ela é terrível. O desenvolvimento, o mistério, como é trabalhado. Até porque existe umas obviedades aqui que me incomodam. Porque tem uma foto que a protagonista mostra que você olha e pensa, tá, eu até sei onde essa foto vai. E depois no final ela fica surpresa com a foto, quando ela liga uma foto com todo. Era tão óbvio aquele ponto, era tão óbvio como é feito aquilo. Então até o mistério, como é revelado, é tudo tão bobo aqui que acaba incomodando. E o último episódio, que era pra criar uma atenção, também não funciona. No fim, é uma série que só tem um ponto positivo, na minha opinião. Que seria a atriz principal, que ela consegue dar um pouquinho mais de essência de Kakegurui, e ela consegue criar um pouquinho mais de carisma para você acompanhar. Todo o resto, para mim, é uma grande catástrofe. Até na parte de como eles conduzem a história. Porque tem um momento que eles colocam trilha sonora que ela também é horrível aqui. Aquela trilha sonora que ela quer falar o que tá sentindo colocando música pop. O problema não é a música pop, sim como ela é colocada aqui e acaba não funcionando. De verdade, quem fez as escolhas, eu tenho um grande problema. Inclusive, naquela piada de vamos colocar a música dos anos 80, 90 que faz sucesso, mas a versão japonesa dela, só pra fazer uma referência de um anime japonês, ou colocar ela japonês pra lembrar que ela é baseada num anime. Sério, existem escolhas que são praticamente juvenis, que comentaram aqui, em direção, em roteiro, até em como desenvolver os personagens, são juvenis que acabam incomodando, e por isso que essa acho que é uma das piores séries do ano que eu assisti até agora. Concluindo, Kakegurui Beth, ela é uma série tenebrosa e uma adaptação horrível. Ela é uma série que ninguém precisa assistir. Apesar da protagonista carismática, com uma boa atriz fazendo ela, o resto do elenco é horrível. A direção da série é horrível. O roteiro é horrível. Como eu falei, se julgar essa série como adaptação, você vai odiar. Mas se você não vê nada do anime, nada do que envolve a obra, e for direto pro live action, você também vai achar muito ruim, porque nada faz sentido aqui. Nada funciona. E por isso que eu fecho Kakegurui Beth com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Kakegurui Beth? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo.
E eu volto no próximo vídeo.